Olá, sou o professor Marcos Alberto. Sejam bem-vindos à semana 3 do PET 7. Nessa videoaula continuaremos estudando as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Peço que se você não é inscrito no canal, se inscreva e venha estudar comigo. Ângulos notáveis. Ângulos de 30 graus nós já estudamos, de 60 graus já estudamos. E agora vamos estudar o ângulo notável de 45 graus e suas razões trigonométricas. Observa comigo, eu tenho um quadrado, o lado dele mede x. Aqui eu dividi o quadrado ao meio. Então, quando eu faço isso, eu tenho um ângulo aqui de 45 graus e outro aqui de 45 graus. Afinal, né, todos os ângulos são ângulos de 90 graus, ângulos retos de 90 graus, né? E se eu olhar só para esse triângulo aqui, eu vou ter o seguinte. Para eu calcular o valor de D aqui, que é a minha hipotenusa, eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu vou falar que D ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, vou ter que D ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Então, D é igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado. O quadrado aqui eu posso simplificar, então eu vou ter que D é igual a x que multiplica raiz de 2. Na verdade, eu vou sempre ter essa situação. Pensa comigo, se esse lado aqui é mede 10, e aqui também mede 10, então o valor de D aqui seria quem? Seria o lado que multiplica a raiz de 2. Sempre essa raiz de 2 vai aparecer aí nos nossos cálculos, ok? Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus. Então, vou ter que seno, vocês lembram lá que o seno vou olhar para esse ângulo aqui, ó, ângulo de 45. É cateto oposto, que mede x, sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok. Então, eu tenho x sobre a hipotenusa, que é x que multiplica a raiz de 2. Eu posso simplificar o x aqui, x com x. Eu vou ter seno de 45 é igual a meio. Então, vou racionalizar esse denominador, ou seja, eu vou pegar 1 sobre a raiz de 2, vou multiplicar por 1, isso aqui vale 1, ok? Quando eu multiplico, eu vou ter que 1 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 eu sei que é 2. Ou seja, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Da mesma forma, se eu representar aqui o número decimal, né, seno de 45 é aproximadamente 0,707. 0,707. Ok. Da mesma forma, eu posso determinar o cosseno de 45. Cosseno de 45 é cateto oposto, eu estou olhando para esse ângulo aqui, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ou melhor, desculpa, cateto adjacente sobre hipotenusa. A relação de cosseno é essa, ok? Então, eu vou ter que x, meu cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, simplifique da mesma forma. Então, eu vou ter que meio, esse aqui vai ficar meio, né? Então, eu vou pegar meio vezes 1. 1 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 4. Então, raiz de 4 é igual a 2. Ou seja, o cosseno de 45 e o seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, os valores aqui são iguais e nós vamos discutir daqui a pouco o porquê dessa igualdade. Beleza? Seguindo os dados acima, ou os dados anteriores, né? Calcule a tangente de 45 e depois preencha a tabela a seguir. Então, vamos lá. Eu sei que a tangente de 45 é seno de 45 sobre cosseno de 45. Como esses valores são iguais, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2, então eu nem preciso fazer muita conta para concluir que tangente de 45 é igual a 1, ok? Se o seno e o cosseno são iguais, quando eu dividir duas coisas iguais, eu vou encontrar 1. Beleza? Aqui eu tenho um quadro resumo. Eu tenho que o seno de 30 é igual a meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é meio. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E tangente de 60 é igual a raiz de 3.
Eu destaquei para vocês em cores iguais. Observa. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Ok? Isso aqui vai acontecer sempre que esses ângulos forem complementares. O que significa complementar? Ser complementar significa que eu somar esses dois ângulos, eu vou encontrar 90. Ou seja, 30 mais 60 é igual a 90. Então, o seno e o cosseno desses dois ângulos são iguais. Então, eu coloquei aqui, ó, da mesma cor. Talvez até ajude você a decorar. Mas não vamos aprender a fazer essa tabelinha daqui a pouco. Da mesma forma que cosseno de 30 é igual ao seno de 60. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Porque se eu somar os dois vai dar 90 graus. Então, o seno e o cosseno são iguais. E a tangente é só eu dividir, né? Seno dividido pelo cosseno, eu vou encontrar essa coisa aqui, esse número feio, raiz de 3 sobre 3. E seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz sobre 2, raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a 1, né? Os números são iguais, numerador e denominador. E a tangente de 60 é eu dividir raiz de 3 sobre 2 por meio. Eu vou encontrar raiz de 3 sobre 2. Mas em algum momento, na aula anterior, eu ensinei vocês a construir essa tabela bem rápido. Eu vou fazer isso de novo aqui. Então, para eu encontrar essa tabela rapidinho, é só escrever fazer assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aqui, eu divido todo mundo por 2, ok? Essa divisão, eu vou colocar um 2 aqui. Não faça essa divisão agora não, porque senão fica errado ainda, tá? Então, só coloca um 2 aqui. E depois você tira a raiz. Se você tirar a raiz de 1 aqui, você vai encontrar 1. Então, seno de 30 é igual a meio. Aqui eu vou deixar tirar a raiz também, né? Raiz de 2 eu não vou calcular, vou deixar a raiz de 2 sobre 2. Aqui eu vou tirar a raiz também, então vai conferir com o que nós encontramos aqui. Aqui eu vou tirar a raiz de 3, a raiz de 2 e a raiz de 1, que é 1 mesmo, né? Então, 1 meio. Então, pode conferir que essa tabela está ficando igual a essa. Só que a tangente, né, de 30, você tem que dividir o cosseno dividido pelo cosseno. Seno dividido pelo cosseno. Fazendo as continhas, você vai encontrar isso aqui, ok? Esse exercício eu deixo para você, essa conta aí. Tá bom? Vamos lá para o número 2. No número 2, diz o seguinte: considerando a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala, calcule o valor de x e y. No item A, nós vamos usar esse ângulo aqui como referência e eu vou encontrar o x primeiro. Então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essa razão é a razão de tangente. Tangente de 45 é igual a 20 sobre x. Só vamos ver se eu tenho a colinha aqui. Eu tenho a colinha, né? Tangente de 45 é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1, que é igual a 20 sobre x. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que x é igual a 20. Ok? Não poderia ser diferente, né? Pensa comigo. Esse ângulo aqui é 45 graus. Ou seja, isso aqui sei lá, se eu desenhasse aqui, eu teria um quadrado. Então, todos os lados são iguais. Se aqui é 20, aqui só poderia ser 20. Beleza? Mas vamos lá encontrar o valor de y. Y eu posso usar esse valor de x que eu já encontrei, ou posso usar esse aqui, ó. Então, olhando para o ângulo de 45, eu vou ter que cateto oposto sobre hipotenusa, e essa razão é a razão de seno. Seno de 45 é igual a b, que é 20 sobre hipotenusa. Então, seno de 45, nós vamos olhar na tabela, é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a 20 sobre y. Multiplicando cruzado, eu vou ter que raiz de 2 que multiplica y é igual a 2 vezes 20, que é igual a 40. Então, aqui o y é igual a 40 dividido por raiz de 2. Multiplicando aqui por raiz de 2, para a gente racionalizar o denominador, eu vou ter que y é igual a 40, que multiplica raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, é raiz de 4, que é 2. Então, posso simplificar aqui, e eu vou ter que y é 20 raiz de 2. Isso aqui também confere, porque se você se lembra, se eu tenho um quadrado e quero achar a hipotenusa, que no caso aqui é meu y, nós encontramos que aquele lá no início da aula, nós encontramos que o d, né, seria o lado vezes raiz de 2. Então, se meu lado ali é igual a 20, então a hipotenusa é 20 raiz de 2, beleza? No item B, eu vou olhar para esse ângulo aqui
Cateto oposto aqui é o y sobre hipotenusa. Então, essa razão é de seno. Seno de 60, que é y sobre 26. Vamos lá. Seno de 60, cadê? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a y sobre 26. Vou multiplicar cruzado, e o que eu vou ter é que 2y é igual a 26, que multiplica a raiz de 3. Vou passar o 2 dividindo. 26 raiz de 3 dividido por 2. Eu vou ter que y é igual a 13 raiz de 3. 13 raiz de 3. Ok? Raiz de 3, certo. E a outra razão que eu tenho, razão trigonométrica, é esse cateto, a hipotenusa, né? Hipotenusa sobre esse aqui. Ou melhor, cateto adjacente sobre hipotenusa. Essa razão é a razão de cosseno, cosseno de 60. Que é cateto adjacente x sobre hipotenusa 26. Então, eu vou ter que cosseno de 60, cadê o cosseno de 60? Cosseno de 60 é meio. Então, meio é igual a x sobre 26. Implica que x multiplicando cruzado, eu vou ter que 2x é igual a 26. Então, x é igual a 26 dividido por 2. Então, eu tenho que o x é igual a 13 centímetros. Continuando, o item C. O item C, eu vou olhar aqui para esse ângulo de 45 graus. Então, cateto oposto y, né, sobre hipotenusa, essa razão é de seno. Então, seno de 45 graus é igual ao cateto oposto é y sobre hipotenusa, 6 raiz de 2. Vamos fazer aqui. Seno de 45, nós vimos que é raiz de 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Só olhar na colinha aqui do lado. Igual a y sobre 6 raiz de 2. Multiplicando isso cruzado, eu vou ter 2y, que é igual a raiz de 2, que multiplica 6 raiz de 2. Nesse caso aqui, eu vou ter 2y igual raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Então, 6 vezes raiz de 4. Implica que 2y é igual a 6 vezes a raiz de 4 é 2. Então, y é igual a 12 dividido por 2. Y é igual a 6. Só lembrando que essas unidades de medidas nossas aqui, né, tá em centímetros. Ok? Então, aqui eu tenho 6 centímetros. Tem outras maneiras de calcular isso aqui, mas estou fazendo só duas maneiras. Ou melhor, só de uma, né? Eu estou achando o valor de y só de uma maneira e o valor de x também só de uma maneira. Vamos lá. Agora, eu tenho que achar o valor de x. Esse lado aqui é meu cateto adjacente e aqui é minha hipotenusa. Então, o que eu posso falar é que cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 2. E o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Aqui meu x é igual a... Igual não, né? X sobre raiz de 2, x sobre 6, que multiplica a raiz de 2. Só que observa, isso aqui é exatamente o que eu encontrei agora há pouco. Eu vou até antecipar e colocar que x é igual a 6 centímetros. Eu posso garantir isso aqui por quê? Porque esse ângulo aqui também é de 45 graus. Então, posso garantir, posso falar, né, que isso aqui era um quadrado. E nós vimos que se eu tenho um quadrado, ó, a hipotenusa aqui, que é 6 raiz de 2, 6 raiz de 2, para eu achar essa hipotenusa, vou chamar aqui de D, né? Agora há pouco nós chamamos de D. D era quem? Era o lado do quadrado que nós encontramos aqui, ó, em todos. O x e o y vale 6. 6 raiz de 2. Então, isso aqui comprova que nossas continhas estão certas, né? Porque senão, a hipotenusa aqui, ó, 6 raiz de 2, não teria conferido com o valor que tinha lá no desenho. Questão 2, nós ainda temos o item D. No item D eu quero achar o valor de x e o valor de y. Então, eu posso escrever o seguinte. Se aqui é meu ângulo médio 45 graus, então o cateto oposto sobre a hipotenusa é a relação de seno. Seno de 45 graus é igual a x sobre 20 raiz de 2.
E eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou ter essa igualdade. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 2x é igual a raiz de 2, que multiplica 20 raiz de 2. Então, 2x é igual a raiz de 2 vezes a raiz de 2 é raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Então, eu vou ter que 20 vezes 2. Então, x é igual a 20, dividido, 20 não, né? 40, 20 vezes 2 é 40, 40 dividido por 2. Então, x é igual a 20 metros. Da mesma forma, para achar o valor de y, eu vou ter aqui, ó, olhando para o ângulo de 45, esse aqui é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Esses são os dados iniciais. Então, cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente y sobre a hipotenusa, 20 raiz de 2. Só que o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, né? Então, aqui, raiz de 2 sobre 2. E eu vou chegar na mesma igualdade que eu tinha anteriormente. Então, meu y é igual a 20 metros. Isso aqui era esperado porque isso aqui é 45 graus, aqui também é 45 graus. Então, o que eu tinha inicialmente era um quadrado e eu dividi ele ao meio formando esse triângulo aqui. Então, aqui meu x vale 20 e aqui vale 20, né? Os lados de um quadrado são iguais. Outra coisa é que para eu encontrar a diagonal de um quadrado, o que eu tinha que fazer é pegar o lado e multiplicar por raiz de 2. Nós vimos isso no início do vídeo, ok? Continuando, no item E, eu quero achar o valor de x e o valor de y. Para achar o valor de x, olhando para esse ângulo aqui, ó, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essa relação é de tangente. Tangente de 30 é igual ao cateto oposto x sobre 50 raiz de 3. E eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 50 raiz de 3. Então, vou multiplicar cruzado aqui, e eu vou ter que 3x é igual a 50, que multiplica raiz de 3, que multiplica raiz de 3. Então, 3x é igual a 50 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Vou continuar aqui do lado. Então, x é igual a 150 dividido por 3. X é igual a 50 metros. Ok? Agora eu quero achar o valor de y. O que eu tenho é essa informação, cateto adjacente, aqui é a hipotenusa. Então, é a relação de cosseno. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente, 50 raiz de 3 sobre y. Cosseno de 30 graus, cadê cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 50, que multiplica, cadê? 50 raiz de 3 sobre y. Então, está ficando um pouco bagunçado, mas vai dar para entender. Aqui vai ficar raiz de 3 que multiplica y, que é igual a 2 vezes 50 é 100. Vou colocar aqui 100 raiz de 3. Então, meu y é igual a 100 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Ou seja, meu y é igual a... Posso simplificar aqui. Vou encontrar que y é igual a 100 metros. Na verdade, não é metros não, é centímetros, minha unidade de medida. 100 centímetros. Ok? Então, para você encontrar o valor de x e de y, você também poderia ter usado, ó, olhar para esse ângulo aqui, que ele mede 60 graus. Para você conferir se os cálculos estão certos, você pode fazer o seguinte. Quadrado da hipotenusa, no caso aqui é 100. 100 ao quadrado tem que ser igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. Então, tem que ser igual a 50 raiz de 3 ao quadrado mais esse lado aqui, o x, nós encontramos que o x valia quanto? 50. Isso aqui, 50. Recomendo você faça os cálculos e verifica se realmente essa igualdade vai ser verdadeira, né? Se de fato foi verdadeira, esse lado de cá foi igual ao lado de cá, então nossas continhas estão corretas. Questão 3.
Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 quilômetros em linha reta? Então, eu sou bom em desenho, vou fazer isso, ó. Então a ideia é a seguinte, eu tenho um foguete que está aqui, beleza? Deixa eu ver se esse aqui é um foguete bacana. Esse foguete vai ser lançado nessa rampa, né? Até, digamos, aqui na frente. Essa distância aqui é de 8 quilômetros. Então vai percorrer 8 quilômetros em linha reta. Eu posso imaginar que isso aqui é o solo, beleza? Essa aqui é a minha altura, então vou formar um ângulo reto aqui. Esse ângulo que foi dado no problema é um ângulo de 45 graus. E eu quero saber qual é essa altura aqui, ó. Minha altura, eu chamei de x, poderia ter chamado de h, beleza? Então, olhando para esse triângulo, quais são as relações que eu posso escrever? Posso escrever que o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, seno de 45 graus, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E eu sei que o seno de 45 graus está aqui, ó. O seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que é igual a x sobre 8. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 2x é igual a 8 raiz de 2. Então, x é igual a 8 raiz de 2, dividido por 2, x é igual a 4 raiz de 2. Ok, se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar que o x é aproximadamente 5,66 km. Ok? Uma outra maneira era eu encontrar quem? Encontrar essa distância aqui, ó. Vou chamar aqui de y. Então, eu teria cateto adjacente sobre hipotenusa. Essa relação é a relação de cosseno. Cosseno de 45 graus é igual a cateto adjacente, que é y, sobre hipotenusa, que é 8. Só que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 também. Ou seja, quando você multiplicar aqui, ó, você vai encontrar que y é igual a 4 raiz de 2. Vou deixar aqui, não vou fazer o cálculo não. 4 raiz de 2 quilômetros, ok? Para você verificar que de fato nossas contas estão certas, você poderia fazer o seguinte, você pode pegar a hipotenusa, 8 ao quadrado, é igual, o x nós encontramos, né, a altura, 4 raiz de 2 ao quadrado, mais 4 raiz de 2 ao quadrado, que é o valor de y que nós encontramos. Aqui é 64, aqui é 4 ao quadrado é 16, vezes, aqui eu posso simplificar, então vai ficar vezes 2, mais, aqui é a mesma coisa, né, com o mesmo cálculo, então vai ficar 16 vezes 2, e aqui eu vou encontrar que 64 é 32 mais 32. Então não preciso nem fazer mais, né, mas colocar aqui 64 é igual a 64. Então, ok, nosso cálculo está correto. Finalizamos aqui a semana 3 do PET 7. Agradeço por assistir. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.